Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana iniciando aí, graças a Deus. Final de semana aí perfeito, né? Como Deus é bom na nossa vida. Essa semana, mais uma semana aí que eu vou deixar alguns conteúdos aqui, algumas gravações, umas lives aí bem legal. Falando um pouquinho também da minha vida, as experiências que eu tenho, que é o que eu tenho feito desde a última semana. Consegui aí, graças a Deus, depois de vários desbloqueios, depois de várias ressignificações de muitas coisas assim de traumas, de lembranças, né, e gatilhos mentais bem pesados que me travavam, me trazia uma dificuldade muito grande no meu dia a dia na área profissional, também algumas coisas na área pessoal. E eu vim desbloqueando, vinha trabalhando essas coisas, trabalhando na minha mente, reprogramando aí muitas coisas e compartilhando com vocês. Eu consegui aí de segunda a domingo gravar as minhas lives todos os dias aí às 9 horas. Foi legal pra caramba. É uma experiência assim muito top porque eu sempre quis fazer essas coisas, né? Pegar e gravar vídeo, fazer live, passar os meus conhecimentos, as minhas experiências para frente para outras pessoas. E eu tinha muitos bloqueios, eu tinha problema de autoimagem, né? Bloqueios mentais, eu tinha problema assim de autoestima, eu não gostava da minha aparência, a minha fisionomia, fala, tudo, várias coisas que me impediam de pegar e liberar a câmera aqui. E de domingo retrasado para segunda-feira consegui fazer vários desbloqueios mentais, consegui fazer as gravações. Né? Hoje é o oitavo dia, está sendo muito legal. E para quem estiver me assistindo aí e quiser fazer vídeos, lives, essas coisas também tiver travado, é só você me chamar aí que eu te ajudo. É coisa bem rápida e simples da gente fazer. Essa semana eu não tenho assim já planejado os assuntos que eu vou falar. Eu vou fazendo as lives assim de acordo com aquilo que eu estou sentindo no momento. E hoje eu vou falar de família. É uma coisa assim que é, eu tive várias complicações assim desde a minha adolescência, né, em relação a minha mãe que faleceu, o meu pai com problema com bebida, os meus irmãos que eram muito rebeldes, são mais novos que eu, então me deu muito trabalho. A gente passou assim alguns anos, né, sem ter uma comunicação. Depois que a minha mãe faleceu, a minha família ela meio que se desmembrou, né? Cada um foi para um lado, cada um foi para um canto. E a gente acabou vivenciando aí vários e vários anos sem ter uma comunicação, sem se ver pessoalmente, sem até mensagem, a gente mal fazia isso. Eu fiquei alguns anos sem falar com a minha irmã, fiquei um bom tempo sem falar com o meu irmão, então é uma coisa assim bem chata de que acontece, né? Infelizmente, vai de acordo também com a nossa maturidade, vai de acordo com as nossas crenças, aquilo que a gente vem passando desde pequeno. E infelizmente na minha família aconteceu isso. Depois que minha mãe faleceu, tios e tias se afastaram, a gente também começou a se afastar dos nossos parentes mais próximos e acontece, infelizmente acontece, vai de acordo com aquilo que a gente aprende, que a gente vive. E a pergunta de hoje é o quanto você dá valor à sua família, o quanto você se dedica por ela, o quanto você se esforça para manter a família unida, para manter a família ali sempre próximo um do outro, sempre crescendo junto, né? Visitando uns aos outros, o quanto você se esforça para isso. A gente sabe, a gente entende de acordo assim, com o que a gente vai pegando em jornais, revistas, até redes sociais, a gente vê tantas pessoas assim que tem uma infância pesada, uma infância triste, né? Acontece tanta coisa ruim no dia a dia das pessoas e acaba prejudicando assim o crescimento, né? A autoestima das crianças, a forma de enxergar o mundo, a forma de se comunicar. Eu presenciei muitas e muitas vezes filho gritando com o pai ou a mãe, fazendo vexame, escândalo na rua, shopping principalmente. É cada situação que a gente vê que a gente fica pensando, meu, quando eu tiver meu filho, eu não quero isso pra mim, eu não quero passar por esse tipo de coisa, eu não quero passar por esse tipo de situação. Só que se a gente não tomar cuidado com a forma que a gente passa o nosso conhecimento para os nossos filhos, já desde pequenininho, porque assim, aquilo que a gente vivenciou anteriormente, consequentemente e inconscientemente, a gente passa adiante, né? Então, se você teve uma infância pesada, uma infância de muitos gritos, uma infância de apanhar muito, ou os seus pais não davam tanta atenção para você, não brincavam muito com você, você ficava mais largado, mais jogado,
São tantas coisas, tudo que você pegou, tudo que você cresceu ali, vivenciando dia após dia, quando você tem os seus próprios filhos, você faz a mesma coisa inconscientemente. Você pode até falar racionalmente que assim, quando eu tiver meus filhos vai ser diferente, quando eu tiver meus filhos eu vou tratar de uma forma diferente, eu vou educar de forma diferente. Quando eu tiver meus filhos eu não vou passar aquilo que eu aprendi, vai ser tudo diferente. Só que o nosso dia a dia assim é tão corrido, é tão pesado, é tão intenso, né? Ainda mais hoje em dia que as coisas estão cada vez mais aceleradas, que sem você perceber você acaba trazendo aquilo que você pegou quando criança, quando adolescente, você acaba passando para os seus filhos. E se você foi criado com muitos gritos, se você começar a observar hoje, você grita muito com seu filho, sua filha. Se você cresceu assim de uma forma mais isolada, mais quieta pelos cantos, os pais não davam tanta atenção, se você começar a se observar, você faz a mesma coisa com seus filhos. Você não brinca, você não chama, você não mexe, você deixa ele também ali no cantinho dele ali, de repente uma coisa que é muito prejudicial para as crianças até os 2 anos aí é colocar na frente de uma televisão, é colocar na frente de uma tela de celular, né? Tem vários estudos e pesquisas, já foi lançado várias pesquisas aí, se você der uma pesquisada você vai entender melhor sobre o assunto. Quando a gente coloca a criança ali até os 2 anos na frente de uma televisão, isso atrasa gigantescamente a forma dela raciocinar, dela enxergar as coisas, dela encarar. Ela não consegue ter a percepção das coisas do ambiente, porque são tantas coisas que aparecem na tela, tantas cores, tanto movimento, que prende a criança naquela situação, naquilo que ela está vendo ali, e ela começa a ficar com... É como se fosse um processador mais lento. Ela começa a ter, a partir dos 2 anos para frente, ela começa a ter uma dificuldade de aprendizagem. Então pode acontecer da criança começar a aprender, sim, a aprender a falar, né, de um período assim mais tarde, mais tardio, né, a forma dela pegar e gravar, porque prejudica a memória dela. Tudo por questões assim, dos pais colocar a criança, tá chorando demais, não aguenta mais, vou fazer alguma coisa para ela parar. Vai e coloca na frente da televisão. Ou a criança está dando muito trabalho, os pais não estão aguentando mais, pega e dá o celular ali para a criança. Isso aí prejudica demais. Afasta, diminui o vínculo da criança com os pais também. São tantas coisinhas que acontecem que a gente faz inconscientemente e a gente vê isso no dia a dia. E as crianças vai crescendo, nós crescemos dessa forma, né? E a gente vai passando isso depois para frente. E o que aconteceu na minha família foi isso. Depois que minha mãe faleceu, a gente pegou e começou cada um ir para um canto, ficou cada um por si. Ficamos alguns anos sem se falar, sem se ver, né, sem se encontrar. A gente, quando se via em algum lugar assim, parecíamos que era estranhos. E uma coisa muito legal que há pouco tempo atrás a gente conseguiu voltar, né, a ter a nossa união. Os meus irmãos todos se juntaram, meu pai, eles moram em outra cidade, vieram em casa, fizemos almoço lá, tudo, conheci meu cunhado, um Zé Ruela da vida aí, mas o cara é show de bola, sensacional. Eu nunca achei que fosse conhecer alguém assim que nem ele. O cara tem uma energia muito grande, tem uma expertise, uma experiência de vida. E eu acredito que através dele também, ele, de alguma forma, ele conduziu, né, a nossa união, o nosso retorno ali, a nossa comunicação entre eu, os meus irmãos, meu pai e tudo mais. E a pergunta que fica é essa: o quanto que você se dedica para sua família? O quanto você se dedica para manter os seus pais e irmãos unidos? O quanto você se esforça para manter esse vínculo? Porque a partir do momento que nós perdemos a nossa mãe, parecia que nada mais fazia sentido. Então a nossa comunicação começou a ficar cada vez pior, cada vez mais arrogante, a gente brigava demais. Eu sempre fui passado como errado ali por ser o mais velho e estar sempre chamando atenção e brigando, corrigindo. Então sempre foi passado ali meio que como um cara chato da família. Aí isso também pode ser que causou ali o afastamento dos meus irmãos, né? Do meu dia a dia, da minha vida. Eles se mudaram de casa, acabei ficando na casa sozinho. E, meu, o quanto que a gente se esforça? No começo eu me esforcei muito. Eu me dediquei muito, mas não teve o retorno deles, né? Não teve a reciprocidade, né? Eu me dedicava demais, eu me esforçava demais, eu cuidei demais, eu fiz demais, eduquei, cobrei demais. Chegou no momento, eles abriu mão daquilo que tinha para viver a própria vida. E infelizmente isso acontece em todas as famílias, em todos os lugares. Se você começar a reparar assim no mercado, loja, na rua, sempre vai ter um pai gritando exageradamente com o filho, ou descendo tapas, beliscão. A comunicação é diferente daquela que a gente teve.
Você pode reparar assim, às vezes adolescente fica gritando com o pai, fica gritando com a mãe. Tem um caso um conhecido nosso, que é a menina, quando na fase de adolescência dela, no momento de estresse ali com a mãe, ela pegou e deu um tapa no rosto da mãe. E, né, pra gente que é cristão, é um pecado absurdo, não tem perdão esse tipo de coisa. E acabou causando aí um distanciamento entre mãe e filha, então ficaram alguns anos sem se falar. Tem filho também, tem conhecidos meus que é a parte de homem, também ficou aí um ano e pouco sem falar com a mãe, sem falar, não mal fala com o pai. São tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Se a gente não tomar cuidado e não olhar para aquilo que está dentro da nossa própria casa, a gente acaba tomando como verdade muitas coisas e começa a ter os mesmos hábitos. Que o nosso dia a dia são cheios assim, de ato, né? São reflexos de tudo que a gente vem fazendo durante os anos. E, meu, a filha desceu o tapa no rosto da mãe. O filho ficar aí um ano e pouco sem falar com a mãe, né? Em outro caso. Cada coisa que a gente vê, cara, e na Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe, né? Que a gente tem que se esforçar, a gente tem que se dedicar. Porque quando a gente nasce, os pais estão ali para cuidar da gente, para tá ali para nos educar, para cuidar, para dar banho, para nos alimentar. E quando a gente cresce, a gente tem que fazer a mesma coisa, porque tanto os nossos pais quanto nós mesmos vamos ficar velhos, daqui a pouco vamos começar a depender aí de outras pessoas. A gente nasce criança, apesar de estar velho, a gente morre criança praticamente, porque muitos acabam voltando a usar fraldas, começam a ter dificuldade com alimentação, precisa de ajuda para comer. Então, tudo, que nem eu falei em outros vídeos, tudo tem um começo, meio e fim. A gente tem que tomar essa cuidado, tem que tomar essas precauções, né? E se esforçar, meu. Eu, infelizmente, eu acompanho assim muitos e muitos casos de filho, filha, assim, meu, eu não sei nem explicar, eu não sei nem como colocar assim pra fora, sabe? Explicar o que eu sinto na hora de ver a situação, assim, aquele momento dos filhos ali maltratar os pais, ser ignorante, ser arrogante, estúpido, às vezes brigar, atacar as coisas nos pais, adolescente falando palavrão, assim, desrespeitando demais. Meu, dá vontade de pegar pelo pescoço e esgoelar ali até sair as tripas, explodir o cérebro daquela desse aborrecente do caramba aí, porque, meu, não faz o menor sentido. É tão bom a gente ter um pai, ter uma mãe perto da gente. Né? A vivência e a comunicação assim, da minha esposa com a mãe dela, por exemplo, parece que elas não cortou o cordão umbilical até hoje. De tanto que elas conversam, de tanto que elas dão risada e todo dia tem assunto e sempre estão junto. Quando a gente vai visitar ela lá, meu, ela fica, se deixar, fica um dia, uma noite falando sem parar e dando risada sem parar. Eu não sei de onde sai tanto assunto. O vínculo que elas têm assim, de mãe e filha é tão forte, é tão grande que se uma fica doente, a outra já sente lá e toma as dores e já começa a fazer um monte de coisa para ajudar. E é tão lindo isso, porque eu não tenho essa questão, né? Eu não tenho essa vivência de filho e mãe já há muitos anos, que minha mãe faleceu em 2007, então já tem tantos, nem sei quantos anos já faz, que eu não tenho isso mais. E eu acho que pelo fato de eu não ter minha mãe aqui comigo, eu acho que é o que mais pesa, né? Porque as pessoas têm mãe e não dão valor, as pessoas têm pai e não dão valor. Aí eu já também presenciei muitas e muitas vezes já nas empresas que eu passei, a pessoa não estava nem aí para os pais, aí de repente Deus levava um ou outro aí essa pessoa específica ficava lá chorando, fazia escândalo, no cemitério lá no túmulo jogava em cima do caixão, falava, não, me leva junto, me leva junto. Eu acho isso uma frescura do caramba, velho. Pra mim, particularmente, eu peço até desculpa a forma que eu vou falar, mas é ridículo isso. Porque enquanto o pai e a mãe tá viva, a pessoa não tá nem aí. Critica, xinga, não visita, fala mal, reclama, é folgado, é abusivo. Aí a pessoa parte, aí o crianção vai lá e faz escândalo no caixão da pessoa que partiu. Meu, é tanta coisa que acontece, cara, é tanta coisa que eu não consigo nem explicar. Esse tema de hoje, esse tópico de hoje surgiu assim de ontem para hoje. Eu tava assistindo, vi algumas cenas assim, séries assim, mas é coisa que acontece no nosso dia a dia, é coisa que a gente vê todo dia. Eu venho presenciando assim um pessoal também, né, uns conhecidos nossos, que tem essa questão
de não valorizar a família, né? Acha que família, assim, quando a gente casa, é óbvio, né? A família se torna o marido e a esposa, marido, esposa e filhos. Só que aí as pessoas ao nosso redor, eles continuam fazendo parte da nossa vida. E a gente acompanha um caso ou outro assim que, meu, a gente não pode ver as crianças, né? A avó não vê as crianças e isso aí pesa demais, isso aí dói no meu coração de uma forma absurda. Tem uma senhora que a gente conhece, ela tem dois netos e ela não vê as crianças. Ela não vê, ela não vai, ela não pode ir na casa do filho ver as crianças por conta de intrigas. Os filhos não levam lá os netinhos dela lá para ela ver também, por falta de comunicação, por às vezes um falou uma coisa, o outro entendeu outra, aí acabou girando aquela birra. Eu chamo de birra, que para mim é birra, né? E a avó não vê os próprios netos, cara. Eu acho um absurdo isso e é triste. Eu não consigo nem olhar na cara desses pais. Eu não consigo ter nenhum tipo de comunicação com esses pais. Eu já me sensibilizei, eu já pensei muito assim em pegar e tentar conversar, passar assim o meu ponto de vista, me intrometer mesmo, literalmente. Mas como não faz parte da família, né? É só conhecido, não tem como eu me envolver. A gente tem que se preocupar com o que está dentro da nossa casa. Agora você imagina, hoje você aí tem seus filhos, cria, coloca aí para estudar, para faculdade, trabalho, eles crescem, têm filhos e daqui a pouco eles não deixam você ver os netos. Daqui a pouco eles começam a maltratar você na adolescência, daqui a pouco eles começam aí a xingar, fazer escândalo na rua. São tantas coisas que acontecem, cara. Mas infelizmente é culpa dos próprios pais, né? Se você é pai e mãe estiver vendo esse vídeo e não estiver gostando, deixa entrar no ouvido e sai no outro, porque a criação dos filhos vem de acordo com os pais, a criação dos pais vem de acordo com os avós. Aquilo que você aprendeu de ruim, que te fez mal, não é porque aconteceu com você que você tem que fazer isso com os filhos, né? E os filhos não tem que fazer com os outros, e assim vai seguindo a geração. A forma que eu aprendi da criação que eu tive é que pai e mãe tem que ser respeitado até o último. Os filhos nunca vão estar mais certo que os pais, a não ser que seja aqueles pais que espancam o filho de propósito só para se sentir bem. Tem abuso emocional, sexual, em muitas famílias acontece. A mãe não tá nem pro filho, não dá mamar, não dá comida. Aí são casos diferentes, mas, meu, se você teve uma família que os seus pais, né, cuidou de você, te deu educação, cuidou, te ensinou, te ajudou, fez tanta coisa por você, o mínimo que você deve fazer, não só por ser filho, né, mas pela criação, pelo que Deus deu na sua vida, pelo que Deus colocou na sua vida, é de retribuir da mesma forma e passar isso, mostrar para os seus filhos a forma que você cuida dos seus pais, a forma que você os respeita, a forma que vocês estão ali juntos, sempre visitando, sempre tendo aquele carinho, aquele afeto, porque aí os seus filhos vão assistindo isso, vão acompanhando dessa forma, conforme ele foi crescendo, ele já vai moldando já a estrutura dele emocional e ele vai te tratar da mesma forma. Agora imagina você tá com seu filho aqui hoje, tá crescendo ali bonitinho, você faz tudo pro seu filho, mas você maltrata demais os seus pais, é folgado, é estúpido, xinga, grita, bate, faz todo tipo de coisa ruim com seus pais e o seu filho tá sempre ali assistindo, acompanhando. Mais cedo ou mais tarde seus filhos vão fazer a mesma coisa. Infelizmente vai fazer a mesma coisa. Tem uns vizinhos próximos aqui de casa que tem um bar ali e já tá com acho que duas crianças. Tem um menininho deve ter sei lá, no máximo uns 2 anos. E um bebezinho agora praticamente recém-nascido. E, meu, o menininho já começa a falar a gíria do pessoal do bar. O menino já começa a falar palavrão. Ele tem uma agitação assim, muito forte. E se você ficar olhando para ele assim, você olhar para o pessoal que frequenta o bar ali, é a mesma coisa. Então, olha o que esses pais estão fazendo com essa criança, né? Fazendo essa criança crescer dentro de um bar. O que esse menino vai virar? Ele vai se tornar aquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele está aprendendo. E é a mesma coisa de você pegar e educar seus filhos e você mostrar para eles a forma que você lida com seus pais, que você trata seus pais. É a mesma coisa.
Esse menino tem praticamente 2 anos e ele fala palavrão, ele xinga, ele é muito agressivo, ele fala gírias, as frases que ele vai pegando ali do pessoal que frequenta esse bar, ele fica repetindo, ele fica falando, ele fala para as outras crianças, ele gesticula ali, faz movimento ali de como se tivesse com uma arma na mão, ele gesticula. Olha o jeito que essa criança está crescendo. E a gente tem que pegar e começar a observar isso e ver o que está acontecendo na nossa própria casa. Como que nós estamos tratando os nossos pais? O quanto que a gente está dedicando para manter uma harmonia, manter um amor, um carinho, um respeito. O quanto que a gente está se dedicando para isso e o que a gente está passando para os nossos filhos. Né? O que a gente está passando, o que a gente está mostrando, o que a gente está ensinando. Entendeu? Porque é tanta coisa que acontece, esse mundo está cada vez assim mais podre de educação. A escola já não ensina mais nada. A faculdade só ensina o básico do básico ali, mas também não resolve nada. Então, se não partir de nós mesmos fazer a diferença na vida das crianças, na vida dos adolescentes, o que vai ser do futuro? Né? A forma que eu tenho de lidar com a minha família, eu me dedico demais, eu sempre me entreguei demais, eu sempre fui o mais sensível, né? Qualquer coisinha já me emociona, já mexe comigo e eu tô sempre lá, tentando ajudar, sempre oferecendo alguma coisa para ajudar e sempre buscando tudo, sempre fui desse jeito. Só que infelizmente a maioria das pessoas não pensa da mesma forma, não age das mesmas formas, né? É, o adolescente sai da fase de criança, começou a adolescente, começou a andar com mais companhias na escola, aí já acha que é dono da vida, acha que já é dono de tudo. Então começa a ser ignorante com a mãe, começa a ser ignorante com o pai, começa a falar palavrão, começa a falar gíria, aí começa a cabular nas aulas, não vai para a escola, às vezes vai para a escola e não entra, ou entra e começa a maltratar os professores. Só que muitas vezes não é só a relação assim, do ambiente que esses adolescentes estão, ou a convivência. A maioria das vezes, pelo que eu já observei, que eu estou sempre analisando as coisas para ter mais conhecimento, é que a forma que essa criança está agindo, esse adolescente está agindo hoje, é aquilo que ele está aprendendo na casa dele. Então, na casa dele, os pais não conversam com ele, na casa dele, os pais não têm nenhum tipo de atividade em conjunto, não almoça junto, não janta junto, não tinha esse costume, né, de fazer as coisas junto, de sair, de fazer um passeio, fazer alguma coisa. A criança cresceu ali meio que por conta. Né? Os pais só faziam comida e deixavam lá, a criança se virava. Os pais mal conversavam com as crianças e as crianças ficam ali só na televisão, no celular. Então, para que a gente consiga hoje ter uma comunicação legal, uma comunicação mais assertiva dentro da família, que eu observo assim muito, é a falta de comunicação, a falta de você pegar e conversar, de você perguntar para os seus filhos, ou perguntar, chegar no seu pai, na sua mãe e falar como é que você está, o que está acontecendo, como é que está seu dia, como é que está o trabalho. É a comunicação, isso falta demais. E até em relação a mim com meu pai ainda falta mais um pouco, porque a gente voltou a ter nosso convívio de família, a gente voltou a ter esse amor, esse carinho, quando a gente se vê uma coisa de outro mundo, uma coisa absurdamente assim de tão bom. E só que eu queria conversar com ele todos os dias. Eu estou praticamente querendo fazer vídeo chamada com ele todo dia para ver ele todo dia, para ouvir a voz dele todo dia. E ainda estou fazendo essa parte porque são todas as coisas que a gente vai fazer no dia a dia que você acaba deixando. Ah, depois eu ligo para meu pai, depois eu ligo para minha mãe. Aí passa um dia, passa 2 dias, você não liga. Passa o final de semana. Ah, esse final de semana eu vou ligar para meu pai, vou ligar para minha mãe. Aí chega lá, acontece uma coisa, você não liga. E o que acontece nas famílias é muito disso. A gente começa a deixar para depois, né? Às vezes tem uma discussãozinha besta ali entre irmãos, entre pai, filho, mãe, filho, alguma coisa assim. Aí você fica com aquele sentimento de pedir desculpa, de pedir perdão e não pede, porque às vezes você não sabe colocar para fora, porque você também não aprendeu, você não sabe lidar com essas emoções. Tem um pessoal que minha esposa conhece, é conhecido da nossa família, que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eles se afastaram de ambas as mães, de ambas as avós. Tem filho e os filhos não vê a avó, não visita, não leva para nada, nem os tios vê eles, né? Nem os parentes próximos ali. Eles se isolaram. A única coisa que eles fazem é ficar dentro de casa, trabalho, casa, e as crianças ficam ali. As crianças estão crescendo sem a parte, a criação ali, a convivência com a avó e o vô, né, de ambas as partes do casal ali. Os tios não visitam as crianças, não vê as crianças estão crescendo sem a parte dos tios ali, a convivência, primos, não tá crescendo sem nada. Aí a gente fica pensando, como é que essa criança
o que essa criança vai se tornar, né? O que vai acontecer com ela daqui a algum tempo? Quando ela começar a falar bem, quando ela começar a pensar por conta própria, o que essa criança vai fazer com esses pais, né? E o outro lado também, o que esses avós estão sentindo, o que estão passando de ver ali só por foto, só pelas redes sociais, que os netos estão crescendo, estão engateando, estão andando, estão falando, e eles não poder ver as crianças ali pessoalmente, não poder carregar no colo, não poder brincar, não poder ter esse vínculo, né, de avó, de avô. Como é que fica esse sentimento? Como é que fica essa situação entre eles? E, meu, esse assunto me sensibilizou bastante nesse final de semana, umas coisas que eu venho observando, assim, do pessoal, até que o pessoal que a gente conhece mesmo, e deixa muito triste. E o que eu deixo para você hoje é isso, meu. O quanto que você se dedica, o que que você vai fazer a partir de agora, o que que você já está fazendo pela sua família, pela criação dos seus filhos, pela comunicação com seus pais. Eu entendo perfeitamente que às vezes os pais também, através da criação que eles teve, hoje eles têm uma criação, sim, tem uma comunicação mais pesada, mais dura. Ou eu não sei o que acontece na sua casa, mas eu sei que o que Deus manda a gente fazer, a gente faz. Então a gente tem que honrar pai e mãe diante de qualquer circunstância. Muitas vezes os pais são muito, têm uma criação, uma comunicação muito pesada, ou briga muito, bate, faz tudo de ruim, de que acaba prejudicando a criança de alguma forma, né? Só que o que a gente tem que entender agora na nossa fase adulta, como a gente vai fazer a nossa parte, é saber e tomar conhecimento que os nossos pais sempre fizeram o melhor que eles podiam, né? Porque cada pessoa age de acordo com o que ela tem de melhor. Então, se os nossos pais, de repente, ou seus pais foram muito grosseiros, muito bruto, pega muito pesado no seu pé, tá o tempo todo reclamando, coloca de castigo, faz isso, faz aquilo, é porque eles estão entregando o melhor que eles podem. Porque a forma que eles foi criado, os pais dele, né, os bisavós, também fizeram o melhor que eles puderam. E assim vai de geração em geração. Então, o que você vai passar para os seus filhos hoje, você vai passar o melhor que você tem. Mas pode ser que seus filhos não aceitem isso daqui a alguns anos. Pode ser que seus filhos se afastem por conta de alguma coisa que você faz, que você fala. Mas você tem que entender que cada um entrega aquilo de melhor que ele tem. Então, se você quer ter uma comunicação legal com seus filhos, se você quer manter a sua família unida, se você quer manter uma comunicação legal com seus irmãos, com seus pais, né, com seus avós, se estiverem vivos, com primos, parentes, então se dedica a isso. Coloca mais energia nisso, chama as pessoas para visitar a sua casa, visita essas pessoas também, né? Seja sempre em conjunto, seja sempre próximo dessas pessoas, porque são a família, é a essência, né, do amor, do carinho, do respeito. A gente aprende muito com eles aprendem muito com a gente. Então, o que eu quero deixar de coração é que se você tem qualquer coisa assim que impeça você de visitar seus pais, que impeça você de visitar seus filhos, não sei se você já tem filhos, de repente você não tem uma comunicação legal com seus filhos, visita, chama, liga, manda mensagem, procura, faz a sua parte. Cada um entrega aquilo que tem. Se você não entrega nada é porque você não tem nada, mas se você faz um pouco, você já tem alguma coisa. Tem um mentor que ensina uma coisa bem legal pra gente, que alguma coisa é melhor que coisa alguma. Então, por menor que seja aquilo que você tenha, por menos que você tenha de conhecimento, de habilidade, só o fato de você fazer alguma coisa, de você entregar alguma coisa, já faz total diferença, né? Então, se entregue mais para sua família, se esforça cada vez mais, respeite cada vez mais seu pai e sua mãe, mesmo que seja não tem tipo uma criação muito legal, mas você tem que entender que cada um entrega aquilo que tem. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje nesse assunto é uma coisa que me sensibiliza bastante, que é a questão de família, a questão de harmonia, de amor, de contato, de você estar sempre junto, de você estar sempre buscando um ao outro ali, se entregando para estar melhorando cada vez mais. E é o que mais falta hoje em dia, a gente vê isso a gente vê assim nas novelas, filmes, séries, todas as porcarias da vida aí, e muitas vezes a gente assiste ali e fala, mas é só uma série, é só um filme. Mas na verdade aquilo ali acontece ali com milhares de pessoas, com milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Porque a cada história que é criada ali numa série, num filme, é retrato de uma experiência de vida que alguém teve. Então, se você não tomar um cuidado, se você não tiver um controle emocional forte, você sendo adolescente, sendo jovem, sendo adulto, sendo pai, sendo filho, sendo avó, se você não tiver esse controle emocional, se você não tiver essas precauções assim, você pode acabar absorvendo, né, esses conteúdos e tomando como verdade para você.
né, a parte de sexualidade, a parte de comunicação de pai e filho, a parte de educação, de respeito. Tem filho aí que tem 30, 40 anos e mora com os pais e não quer saber da vida. Aí tem os que é o contrário, é 12, 13 anos, já quer sair de casa, já quer ter a vida independente. Então são tantas coisas que acontecem dentro da nossa família e muitas vezes a gente não percebe isso, porque a gente está o tempo todo olhando para fora e não olhando para o que está dentro da nossa casa. Então o que eu quero deixar para vocês é se esforce mais, se dedique mais pela sua família, se dedique muito pelos seus filhos. Tenta buscar sempre alternativas, sempre modos diferentes. Às vezes, se você estiver gritando muito, não está resolvendo, muda a estratégia. Ou se você está falando de um jeito, assim, uma forma muito mais calma e não está resolvendo, muda a estratégia. Tudo é uma questão de estratégia. Busque seu pai, fale com seu pai, com a sua mãe. Você não sabe até quantos anos eles vão viver. Infelizmente, eu perdi minha mãe já há alguns anos e isso aí me dói. É muito sofrido, ainda mais quando eu presencio, né? Esse tipo de cena, conforme eu venho comentando aqui. A mãe, o pai tá vivo ali e os filhos tá nem aí para eles, maltrata, às vezes bate. Meu, são tantas coisas horríveis que o ser humano faz e uma coisa assim que pesa demais. Então, se dedique mais aí para sua família, se esforça mais, faz o seu melhor sempre, busca ter mais conhecimento aí, traga esses momentos de harmonia, começa a fazer mais coisas com seus filhos, começa a sair mais, conversar mais, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande. Beleza? Vou encerrar por aqui. Hoje meu dia está bem cheio. Fique com Deus, ótima semana e até o próximo vídeo, que vai ser amanhã às 9 horas. Até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.